Olá a todos, bem-vindos então à aula 43. Hoje vamos falar de mais um componente novo, é sempre assim. Vamos falar do diodo Zener. Já tínhamos falado do diodo, que é aquele componente que só conduz num sentido e não conduz no outro. Vamos só relembrar aqui um pouco. Ora, o diodo Zener, então estávamos aqui na tensão zero, não é? Faz conta que isto é a minha fonte de alimentação, que eu ponho mais volts positivos ou ponho mais volts negativos. Então quando eu punha volts positivos, o que era pôr volts positivos no diodo? Era ter aqui assim o diodo, não é? E agora polarizá-lo diretamente. Eu tinha aqui então o mais e tinha aqui o menos, não é? Polarizava o diodo diretamente, polarizava então o diodo com o seu cátodo ligado no menos, o ânodo ligado no mais, está polarizado diretamente. E agora o que é que acontece com o diodo assim? Ora, nós sabemos que o diodo não conduz no início, mas quando chega aqui uma tensão, que até lhe podemos chamar pelo nome, que é a tensão V gama. Quando chegava aqui a tensão V gama, que é uma tensão baixíssima, normalmente da ordem dos 0,7 volts, não chega a 1 volt, portanto, aí ele começava a conduzir, quanto mais eu apertasse com a tensão, mais tensão ele punha, mais ele conduzia, não é? E por aí acima, quer dizer, isto conduzia o quê? Amperes, estamos a falar de intensidade, quanto mais volts eu dou, mais amperes ele sobe, não é? Então, até um determinado limite, porque o fabricante tem que dizer, o diodo tal é fabricado para conduzir até 1 ampere, para conduzir até 10 amperes, 5 amperes, não é? O fabricante é que diz. E quando eu polarizava o diodo ao contrário, eu virava a fonte de alimentação ao contrário, o que é que acontecia? Agora eu começava a pôr tensão negativa. Eu começava a pôr tensão negativa deste lado, passava o positivo para aquele, né? Passava a tensão ao contrário. Só que eu ia pondo mais tensão, mais tensão, mais tensão. Lembram-se daquele bloco que isto era o nosso diodo, tinha aqui a junção a meio, este era tipo P, deste lado tínhamos tipo N, por exemplo, ou vice-versa, mas agora estávamos para vermos da mesma forma. Tínhamos o lado positivo do germânio ou do silício deste lado. Deste lado temos então o lado negativo, e quando nós polarizamos isto agora inversamente, não é? O que é que acontecia? Como eu tinha aqui então o negativo e aqui o positivo, o que é que acontecia? O negativo quer ir para lá, não é? E aqui estavam as lacunas positivas. Agora as lacunas já não querem passar para lá, e os eletrões negativos, aqui estavam os eletrões já não querem passar para cá. Agora o que é que acontece? Os eletrões agora querem ir para aquele lado e as lacunas querem ir para este lado, mas nós já sabemos que as lacunas já não circulam fora do semicondutor, né? Então as lacunas encostam-se todas aqui, aqui começa a haver uma clareira, um espaço cada vez maior, cada vez mais largo, esta junção começa a abrir, e o que é que acontece? O menos quer passar, mas a resistência começa a abrir, cada vez é mais resistência, até que se eu apertar muita tensão, o diodo queima-se. Lembram-se de vermos isto? Não se lembrarem, voltem à lição anterior e aprendam bem isto. Isto era o diodo normal, ou seja, ele chega aqui, eu vou pondo tensão inversa, punha a bateria ao contrário, até que o diodo queima-se, não é? O diodo não conduz. Daqui o diodo podia conduzir por uma questão de ficar em curto-circuito, mas aí neste caso deixava de ser um diodo, passava a ser um curto-circuito que conduzia para os dois lados, não é? Pronto, então ele queimava-se. Agora vamos ver aqui uma coisa nova. Vamos ver o que é um diodo Zener, ok? Então o que é um diodo Zener? O diodo Zener, o símbolo dele é este assim. Este é o símbolo do diodo Zener, ok? Aqui é pintadinho, vocês já sabem que aqui está tudo preto. Está pintadinho, e daquele lado não. Parece um Z, não parece? É um diodo Zener. Agora o que é que acontece com este diodo Zener? Ele tem também uma curva característica que eu posso desenhar lá aqui, não é? Dá para ver? Dá para ver. Então temos aqui, mais uma vez, a intensidade em amperes, positiva. Intensidade negativa para quê? Para quando eu viro a tensão ao contrário. Temos aqui os volts positivos e os volts negativos. Vocês já sabem o que é isto. Então agora vamos polarizá-lo diretamente. Ora, quando nós polarizamos um diodo Zener diretamente, com o ânodo aqui e o cátodo deste lado, e eu ponho o negativo no cátodo, o positivo no ânodo, o que está aqui neste momento a acontecer é que ele se comporta exatamente como o outro. Vamos andando, até que chega aqui aos 0,6, 0,7, conforme os diodos, chegamos aqui àquela tensão gama, que é a tensão que o faz funcionar, e ele começa a conduzir, quanto mais tensão ele meter, mais intensidade ele deixa passar. Então, pronto, por aí acima, até aos parâmetros que o fabricante diz. Se o fabricante diz, epá, não ponham mais de 5 amperes neste diodo, não ponham mais de meio ampere neste diodo, o fabricante é que sabe. Queres um diodo para mais amperes? Escolhe um diodo para mais amperes. Só que agora aqui o que é que acontece? Este diodo, se eu inverter aqui a tensão, puser o menos no ânodo e o mais no cátodo, sabem o que é que acontece? Os diodos Zener têm sempre uma tensão de Zener.
a chamada tensão Z, a tensão de Zener. Isto vai nos dar jeito para muita coisa, aliás, eles não foram fabricados por acaso. A tensão de Zener é o quê? Tu começas aqui no zero, agora tu viraste a bateria ao contrário, tens o menos deste lado e mais daquele, né? Começas a pôr mais tensão, mais tensão, mais tensão, mais tensão. Não existe aqui nenhuma tensão gama. Esta tensão gama agora aqui não existe para trás. O que existe nesta tensão reversa é que para trás, para trás, para trás. Imagina que isto é um diodo, por exemplo, de 5 volts. Então tu vais pondo aqui 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Quando tu chegas aos 5 volts, ele conduz. E muito. É uma avalanche de corrente, ele conduz muito, muito até determinados parâmetros. Os parâmetros estão sempre lá, né? Se nós temos um condensador ou uma resistência de 2 watts, né? Uma resistência tem X ohms, mas também tem a potência de dissipação de calor. Aquilo é os parâmetros que o fabricante diz. É até X amperes, é até X, não é? Nós sabemos. Agora, o diodo Zener, não estamos agora a falar em quantidade de amperes. Isso depende de Zener para Zener, de diodo para diodo. Nós temos aqui um diodo que numa tensão inversa, ele chega a um ponto que ele começa a conduzir tudo. Ou seja, ele não te deixa meter mais tensão. Mesmo que tu metesses aqui mais tensão, ele aqui já conduz o máximo. Não há mais tensão para ninguém, ele não admite mais. A fonte de alimentação não consegue meter mais tensão. Começa a criar aqui um curto-circuito, ou seja, ele conduz tanto que a fonte, metes mais tensão, a fonte entra em curto-circuito. Ou seja, porque ele conduz muito. Então convém que não metas muita tensão, senão vais forçar muita corrente e queimar o diodo. Pum. Ok? É só isto. Então isto é um diodo Zener. Vamos ver para que é que isto nos dá jeito? Então olha aqui. Por exemplo, agora vou-vos mostrar aqui uma aplicação simples e depois, mais à frente, nós vamos ver aplicações diferentes. Por exemplo, tu tens aqui uma tensão, tens aqui uma tensão positiva e aqui uma tensão negativa, não é? Por exemplo, tens aqui uma resistência, tem que haver sempre uma resistência de carga do diodo, está bem? Tens aqui um diodo Zener, vamos pô-lo aqui ao contrário. Oi, ali, desculpem. Pinta. Este não vale. Pinta aqui o diodo. Tens aqui este diodo e tens aqui, por exemplo, mais uma resistência. Isto é a resistência de carga. E esta é a resistência de carga do diodo. Resistência de carga do diodo. Ok? Esta resistência, quando chegar a hora de meter aqui tensão e ele entrar em curto, se não tiver uma resistência, ele entra mesmo em curto e vamos queimar o diodo. Então temos de ter sempre ali uma resistência. O que é que acontece? Imaginem que eu tenho aqui uma fonte de 12 volts. E eu tenho aqui um diodo Zener de 6 volts, 6,3. Quantos volts eu tenho nesta resistência? Aqui tenho o mais e aqui tenho o menos. Nós já sabemos que a corrente vai circular assim, não é? Do menos para o mais. Mas para o caso agora também não interessa. Quantos volts eu tenho aqui na resistência? Ora, a corrente vem por aqui, entra na resistência e sai da resistência. Quando entra é negativa, como já sabemos, e quando sai é positiva. E passa para a resistência de carga do diodo e vai ao mais. Sabem quantos volts nós vamos ter aqui nesta resistência de certeza? Ora, se este de Zener é de 6,3 volts, aqui nesta resistência vamos ter 6,3 volts, não mais. Mas a fonte tem 12 volts. Então, se este de Zener tem 6,3, vamos pôr aqui um número simpático só para... Pronto, para a gente não estar aqui com vírgulas agora. Eu acho que nem há de outros de 6 volts ou há de 6,3, mas para notarmos agora aqui com coisas. Imagina que este diodo era de 6 volts, só para ser mais simples. E tu tens uma fonte de 12. De certeza que nesta resistência aqui, tu vais ter 6 volts, que vai ser negativo deste lado e positivo daquele, nós já sabemos isso. Se temos aqui 6 volts e a fonte é de 12, epá, em algum lado tem que ficar os outros 6. Então ficam aqui, olha, aqui ficam os outros 6 volts nesta resistência de carga de diodo. Em paralelo com um diodo Zener, tudo o que estiver aqui em paralelo, nem que eu tivesse aqui mais uma resistência, estão a ver? E mais uma resistência, tudo o que eu tiver aqui em paralelo com este diodo, se ele é de 6 volts, tudo terá 6 volts, porque nos paralelos as correntes vão se distribuir por aqui, mas a tensão é sempre a mesma. Não posso ter aqui 6 volts e ter aqui 7 e ter aqui 9, não é? Não dá. Então, se eu tenho aqui 6 volts, em todo este paralelo eu tenho 6 volts, está bem? Agora, eu gostava que vocês me dissessem uma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa que está aqui. Isto é, se vocês forem capazes de fazer isto, muito bem, tem a ver com a lei de Ohm. Se vocês não forem capazes de fazer isto, muito bem na mesma, porque vocês estão aqui para aprender, não é para ensinar. Mas se vocês fossem capazes, eu ficava muito contente, está bem? Prometam a vocês próprios que não vão pedir ajuda a nenhum engenheiro. Tentem, se não forem capazes, Marcelo, ainda não consegui. Isso para mim é ótimo, porque eu fico a saber o nível em que vocês estão e ajudo-vos muito melhor do que se eu pensar que vocês sabem e afinal não sabiam. Já perceberam como é que é?
Então, enquanto eu acabo de desenhar isto aqui, não se esqueçam de deixarem um likezinho. Sabem o que é deixar um like? Aqui para o Maciel, porque isso ajuda ao canal. Vocês já sabem que sim, ajuda ao canal. E se ajudar o canal, ajudam-se a vocês próprios, está bem? Então temos aqui um Zener, por exemplo, de 6 volts. Temos aqui uma resistência de 1K. Eu penso que já toda a gente sabe quanto é que é 1K. São 1000 ohms. E temos aqui uma resistência de 1K. Temos aqui uma fonte de alimentação de 12 volts. E eu preciso saber esta intensidade que passa aqui, perdão. Esta intensidade que passa aqui. Qual é a corrente que passa neste diodo? Isto também há de passar aqui uma corrente, está bem? Está ligado e está ligado. Quero saber qual é a corrente que passa aqui, qual é a corrente que passa ali, qual é a corrente que passa ali. Eu vou-vos só dar aqui uma ajuda. Para vocês saberem qual é a corrente. Não desistam logo à primeira. Pensem assim, mas ele é danado, mas eu vou conseguir. Então já sabem que os volts são iguais à intensidade vezes a resistência. Se eu não sei a intensidade de corrente em amperes, que é o que eu quero saber, já sei que é a tensão a dividir pela resistência. Olha, tenho tensão e resistência, já está a ajudar muito. Então, pronto, eu agora quero saber qual é a corrente por estes lados. Olha, esta aqui já posso saber, porque eu vou-vos dizer, a corrente que sai daqui vai se dividir por este lado e por aquele, não é? E esta corrente vai se encontrar ali e esta, ou seja, esta corrente que passa na resistência, vamos lhe chamar por exemplo R1, R2, a corrente que passa na R1 é a corrente máxima, é a corrente total. Estas duas aqui é que se vão separar. Agora aí é que está o gato. Eu quero saber quem é que é capaz de me escrever aí nos comentários a corrente que passa em R1, em R2 e no diodo D1. Ok? Quem não souber, não há problema. Puxem. Põem um like e eu mando-te um abraço no coração. Está bem? Um abraço, meus amigos.